Palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 29. Nós vamos ler do 31 ao 35. Glória a Deus. Gênesis 29, do 31 ao 35. Quantos irmãos procuram? Vamos continuar na presença do Senhor. Pai, nós chegamos na Tua presença e o Senhor já disse ao cada coração presente nesta noite que nós somos preciosos aos Teus olhos. O que importa é como o Senhor tem nos visto, como o Senhor nos vê. Não importa como as pessoas e o mundo nos veem, Pai. Porventura, Senhor, o mundo, o acusador das nossas almas, chamado Satanás, ele só vem trazer, Senhor, palavras depreciativas, ele vem trazer palavras de desânimo, ele vem trazer palavra para nos colocar para baixo. Mas a Tua palavra nos coloca de pé, a Tua palavra nos mantém, a Tua palavra nos faz prosseguir, a Tua palavra, Senhor, nos dá o devido valor que só nós encontramos na Tua pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. E nesta noite, se alguém chegou aqui com um sentimento, Pai, de rejeição, se alguém chegou na Tua casa pensando em desistir, se alguém chegou na sua casa porque se sente isolado, entristecido, rejeitado, Senhor, nesta noite o Senhor tem uma palavra, tem um direcionamento, que em nome de Jesus alcançará essa vida, trazendo a transformação que ela precisa e que só o Senhor é capaz de fazer. Amém, 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 igreja. Nos diz assim a palavra: ao ver Yahvé que Léia era desprezada, permitiu que ela concebesse, mas Raquel era estéril. E havendo concebido Léia, deu à luz um filho, e chamou seu nome Ruben, e disse: porquanto viu Deus a minha opressão, agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e deu à luz a outro filho, e disse: Yahvé me deu também este, porque ele ouviu que eu era desprezado, e chamou o seu nome de Simeão. Voltou a conceber e deu à luz a outro filho e disse: desta vez meu marido se apegará a mim, porque dei à luz a ele a 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. E concebeu outra vez mais e deu à luz a outro filho e disse: esta vez eu louvarei a Yahvé, porquanto chamou o seu nome Judá e deixou de dar à luz. Amém? Podemos assentar, querida e amada igreja. Essa é uma história. Antes de falar de Léia, eu quero falar um pouco da sua história de vida, de como ela tinha um pai, ela tinha uma irmã, uma família, como ela nasceu numa família como todos, cada um de nós aqui. E cada família tem a sua beleza, mas toda família também tem seus percalços, toda família precisa dos seus ajustes. E Léia nasceu nesta família, aonde o seu pai era Labão e ela tinha uma irmã chamada Raquel. E eu quero dizer, talvez você ainda não tenha se atentado nisso, mas todos nós que nascemos, que fomos concebidos, criados por Deus, todos nós nascemos com uma única expectativa de ser aceito, de ser amado. Amém? Saiba disso. Todos nós nascemos com uma expectativa de ser aceito, de ser amado, de ser integrado, de ser acolhido. Eu vou usar outra palavra. Todos nós nascemos com uma expectativa de ser amado. Isso é um projeto que Deus estabeleceu em cada um de nós. Eu creio que um dos piores sentimentos que alguém pode ter, ou já sentiu na vida, ou alguém ainda sente, é o sentimento de ser rejeitado. É o sentimento de ser rejeitado. É algo que é difícil de carregar. Difícil de carregar. Léia nasceu nesta família aonde a sua irmã Raquel era bela,
bonita. Raquel era a filha mais nova, mas Leia nasceu primeiro, era primogênita. Mas Leia tinha umas características diferentes. O medo da rejeição. Alguém aqui, não vou falar alguém, do pequeno ao maior, isso já acontece desde pequeno. Quando uma mãe está grávida de um filho, e ele tem toda a atenção do pai, daqui a pouco ela engravida de outro filho, e quando aquela criança nasce, o irmão pode olhar para aquela criança e dizer, a atenção vai ser um pouco maior para aquela criança, porque ela precisa e inspira de mais cuidados. Não é difícil o irmão olhar e dizer assim, eu fui trocado. Não é difícil o irmão olhar e dizer assim, eu já não sou mais o preferido da casa. Isso acontece naturalmente dentro de um processo. Só quem não tem irmão, só quem é filho único, né? Só quem é filho único. Mas quem tem um irmão vai perceber que isso acontece dentro do processo natural, aconteceu na vida dessa família. E não é um projeto que você gostaria, que você planeja acontecer. Isso acontece porque é um processo natural. Na nossa existência, nós nascemos com uma expectativa. E desde pequeno nós vamos percebendo que essa expectativa acaba sendo frustrada conforme nós vamos crescendo. Eu tinha uns 10 ou 11 anos de idade. Um dia meu pai chegou para mim, meus irmãos, outros irmãos que veio, e nós íamos para a escola. Um dia ele falou assim, a vida para nós não é tão simples, não é tão fácil. Se as pessoas disserem algo a respeito da sua cor, tentar menosprezar você de alguma forma, saiba que você não é esse projeto. Isso é o que as pessoas vão tentar dizer de você, mas você precisa entender que você é amado por Deus, que você tem uma família que te ama, Deus te deu um nome, você é especial. E aí meu pai falava assim, se esforce mais do que as outras pessoas, lute, se esforce, porque o mundo é difícil. E eu comecei a entender que meu pai estava dizendo, no mundo as pessoas vão tentar rejeitar você simplesmente por aquilo que você é, ou talvez por aquilo que você, uma identidade que você carrega, um estereótipo seu, uma cor, um tamanho, certo? Uma característica, um nariz, uma perna, seja lá o que for, as pessoas vão olhar e vão buscar uma maneira de fazer de você um objeto de rejeição. Isso é fato. Isso é fato. Sentir-se rejeitado em um casamento, você vai perceber que eu vou falar do casamento de Leia, é muito comum. Quantas pessoas estão casadas, e você viu o texto de Leia, agora eu lhe dei um filho, ele vai me amar, e ele não amou. Ele vai me dar um filho, dei 3 filhos, agora ele se apegará a mim, e não se apegou, não adiantou nada. Quantos casamentos são baseados como o de Leia? Vou dar um filho, vou dar outro filho, vou dar outro filho, para ver se a vida melhora. Vou dar filhos para ver se eu consigo ser amada por esse homem. Quantos casamentos são sustentados à base dos filhos? Mas o que Leia queria era o amor do seu marido. Talvez você já se sentiu rejeitada no casamento. E se não se sente hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas se você ainda se sente, você vai encontrar uma bela e linda resposta para os seus dias. Talvez você buscou como Leia, tentar ser amada, tentar ser aceita. Quantas pessoas não são aceitas dentro da sua própria casa? Certo ou errado? Eu quero dizer para você, não sou eu, um estudo mostra que o cérebro registra a rejeição. Quando uma pessoa é rejeitada, ela sente-se rejeitada, o cérebro reage como se ela estivesse sendo agredida fisicamente.
A dor é uma dor que transmite para o corpo. Isso é um estudo. A rejeição, ela causa males ao coração. Ou melhor, a rejeição, uma pessoa que se sente rejeitada, o seu coração vai enfraquecendo, literalmente. Ele vai enfraquecendo. A expressão que um dia você já ouviu falar, coração partido, vem dessa expressão, desta análise de alguém que é rejeitado, sente a dor física, o coração vai enfraquecendo e essa pessoa pode chegar à morte. A rejeição, ela gera alguns sentimentos específicos dentro de cada pessoa. Um deles é a decepção, o outro é a frustração. Um outro sentimento que gera é um sentimento de insegurança muito grande, um sentimento de tristeza, um sentimento de isolamento. Só que esse isolamento é um isolamento social. Ela se sente aquém das outras pessoas. Uma pessoa que geralmente se sente rejeitada, ela é tímida, ela tem timidez, ela é extremamente pessimista e ela sente como Leia uma necessidade de agradar ao extremo. Ela quer agradar para poder ser incluída, para se sentir parte, Esse cântico que nós terminamos de cantar, que diz assim, eu imagino que se Leia ouvisse, ela cantaria: eu não era a escolha de ninguém, ninguém jamais olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Ela cantou talvez muito dentro da sua casa para o seu esposo. Eu não era a escolha de ninguém. Quem sou eu? Quem sou eu? Essa primeira parte é o que ela cantou os bons anos da sua vida. Os primeiros, segundos, terceiros, ela cantou boa parte. Enquanto ela estava casada, gerando filho, ela estava cantando essa primeira parte desse cântico. Leia, a Bíblia diz, em algumas versões vai dizer que ela tinha os olhos meigos. Outros vão dizer que ela tinha os olhos, a expressão de olhos meigos. Outras vai dizer que tinha os olhos pouco atraentes. Mas a verdade, o contexto bíblico real é que Leia nasceu, ela era estrábica, ou seja, os olhos dela, ela nasceu com estrabismo. Enquanto a sua irmã era totalmente linda, exuberante, ela nasceu com essa limitação física, pouco atraente, não era uma pessoa tão bonita, diferente da sua irmã Raquel. Ela passou a vida inteira à sombra da sua irmã Raquel, a irmã caçula, uma mulher que a Bíblia chama de deslumbrante, a mulher que encheu os olhos de Jacó, olhos meigos. Ela tinha uma deficiência nos olhos. Leia, o nome do seu pai era Labão, o seu pai também não a queria. Ela não foi amada pelo seu próprio pai. O seu próprio pai não amava, e a Bíblia mostra as sinalizações. E aqui quantas crianças também são como Leia, cresceram como Leia, não tendo o amor do seu pai dentro da própria casa. Isto gera rejeição, gera isolamento, gera tristeza. Quantas crianças se identificam com Leia, que não tiveram o amor do seu próprio pai dentro da própria casa. O seu pai não a queria. E agora, de repentemente, ela se torna esposa. Ela se torna esposa de um marido também que não a queria. O marido também não a desejava. Então a sua história de vida era uma história de que um pai não queria, o marido não queria, ela própria também não se aceitava.
porque tinha limitações. Com certeza alguém, somente ao olhar para ela, ela baixava a cabeça, não se sentia amada, não se sentia aceita, não se sentia incluída no mundo, na família e no próprio casamento. Quantas pessoas vivem desta mesma forma e não tem nenhuma limitação física, não são estrábicas, não tem nenhuma imperfeição física, mas vivem nesse contexto de vida, sem o amor do pai, sem o amor do esposo. Quantos filhos sem o amor do pai na própria casa, às vezes não querendo. Esse é o retrato de muitas e muitas famílias, de muitas e muitas famílias. Posso dizer para você, que Leia era a moça que ninguém queria. Ela era a moça que ninguém queria. Ela é uma pessoa que ninguém queria. E com certeza um grande vazio existencial tomou conta do seu coração. O que ela tinha em demasia era uma carência afetiva enorme. O que ela precisava era ser amada. Mas ela não conhecia o Deus do amor. Ela não tinha ainda tido um encontro com o verdadeiro amor. Ela ainda não tinha experimentado o verdadeiro e real amor, que poderia e que transformaria toda a sua vida e toda a sua história. Ela não acreditava que poderia ser amada por alguém. Quantas pessoas estão tomadas hoje por esse mesmo complexo de rejeição que Leia viveu, praticamente boa parte da sua vida. Mas em determinado momento, lá no versículo 31, primeiro que nós começamos a ler, nos diz que ao ver Iavé que Leia era desprezada, o texto começa a mudar. Algo acontece diferente quando ela está na sua rotina diária de vida, mas o olhar de Deus se aproxima daquela mulher. Em determinado momento, em determinado dia, diz que Deus olhou para Leia. E eu quero dizer para você que nada escapa ao olhar de Deus. Então Deus continuava contemplando a aflição de Leia, a rejeição de Leia. Ele continua contemplando a minha e a sua dor. Ele continua contemplando a minha e a sua necessidade. Ele continua contemplando aquilo que o mundo tem colocado de peso sobre a minha e a tua vida. Ele sabe o que as pessoas têm falado a seu respeito, mas Ele tem um pensamento totalmente diferente. Ele tem um pensamento de paz, um sentimento de futuro, para lhe dar um bom futuro. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele tinha isso preparado para a vida de Leia. Ele tem isso preparado para a sua vida, que ainda não encontrou talvez o verdadeiro amor em Cristo Jesus. Mas hoje é o dia, hoje é a hora, hoje é o momento que Deus está te vendo e vai trazer uma resposta para a tua vida. Aleluia. Hoje é o dia. Ele teve naquele dia um olhar específico. O olhar de Deus foi um olhar de atenção para com aquela mulher, Leia. Ele olhou para ela. Ele está olhando para você, igreja, amém? Ele está olhando para você. Ele olhou para mim. E eu consegui vencer toda e qualquer rejeição. E aqui eu quero começar falando agora da história dela. A história dela se reflete na vida dos filhos. Como eu coloquei aqui na semana, acho que domingo, os nomes de Benjamim e de Benoni têm um significado. Na história de Israel, no povo de Deus, o nome tem origem pelo nascimento, por uma situação que a pessoa está vivendo. Ou seja, o nome do filho está envolto às circunstâncias do seu nascimento, das circunstâncias da vida que envolve a família.
E os nomes que Leia deu aos seus filhos retratam a sua história de vida. A Bíblia fala que o nome representa, carrega a nossa identidade no contexto bíblico judaico. E a sua luta de aceitação era extrema. Qual o nome do primeiro filho que nasce aí? Rúben. O nome de Rúben significa: o Senhor viu a minha aflição. O que Leia está querendo dizer? Talvez o Senhor viu minha aflição, o primeiro filho. Talvez agora meu marido me veja. O verbo viu, ela está carregando: o Senhor viu a minha aflição. Então agora, através da vida de Rúben, o meu primeiro filho, talvez o meu marido também me veja. É isso que ela faz quando ela coloca o nome de filho de Rúben. Agora ele vai me ver, agora ele vai me amar, pois eu lhe dei um filho. Essa era a expectativa. Ela criou uma expectativa enorme na vida do nome daquele filho. E o marido sabia o que significava o nome. Então ele recebeu Rúben. O Senhor viu a minha aflição. Mas aquilo não foi suficiente. E com certeza Leia voltou. Aquele sentimento de frustração só foi aumentando. O sentimento de rejeição só foi aumentando. Porque o primeiro filho, ela acreditava que o filho seria a solução para os seus problemas. E ela falou: eu vou continuar tentando. Eu vou continuar tentando ser amada. Vou continuar tentando ser aceita. E ela gerou novamente. E o segundo filho se chama... que significa: o primeiro viu, o segundo, o Senhor ouviu que eu era desprezada. O Senhor ouviu que era desprezada. Agora o meu marido me ouvirá. Ele não me viu em Rúben, agora ele me ouvirá. Ele ouvirá os meus anseios, ele ouvirá as minhas necessidades, ele me ouvirá, ele vai dar ouvido à minha voz. E ela colocou a sua expectativa: agora vai dar certo. E infelizmente, mais situação, mais tristeza, mais frustração, mais dor, mais rejeição. A rejeição causa um buraco enorme no coração. Não existe nada pior do que alguém ser rejeitado. E ela foi rejeitada, já era rejeitada pelo pai, pelo marido. E quanto mais ela tentava, quanto mais ela se esforçava, pior ficava. Será que é assim também o seu quadro? Minhas forças têm ido embora, meu casamento tem ido embora, minha família tem ido embora. Mas o que Leia tem de lindo é que ela continuou insistindo, aleluia. E ela gera novamente. E agora vem Levi, que ele diz: agora, que significa: meu marido se apegará a mim. Eu dei a Jacó 3 filhos, agora não tem opção. Agora ele se apegará a mim. Agora ele terá afeição por mim. Primeiro ela queria somente que ele a visse. No segundo, ele vai me ouvir. Agora ela diz: é a minha cartada final. Agora ele vai ter afeição por mim. Agora ele vai me dar elogio. Ele vai me elogiar. Ele vai me dar carinho. Ele vai me dar palavra de consolo. A verdade é que quanto mais Leia tentava, pior ficava. A vida da maioria das pessoas também segue esse mesmo rumo, esse mesmo esforço. Tentando. E quanto mais tenta, pior fica. Sua angústia só aumentava. Esse é o retrato de quem coloca a sua expectativa em marido. Esse é o retrato de quem coloca a sua expectativa em filho, em esposa, em pai, em mãe, em amigo. Não são poucas, são muitas. Posso dizer, são muitíssimas que viveram como Leia, tentando, e somente quanto mais tentava, mais fracasso objetivava na sua história de vida. Esse é o retrato de muitas pessoas que colocam a sua expectativa, colocam o seu futuro,
coloca a sua vida na mão de pessoas, ninguém é capaz de cuidar da nossa vida como Deus é capaz de fazer. Mas o ser humano ainda insiste. Muitos ainda nem sabem que isso é capaz de ser mudado. Mas por fim, Leia teve o quarto filho. Aqui mudou tudo. O nome do quarto filho é Judá, que significa o quê? Desta vez louvarei ao Senhor. Quando ela tem o quarto filho, ela já não tem mais expectativa em Jacó. Acabou a expectativa do marido, do filho. Agora quando nasce Judá, ela disse: agora eu te louvarei. A partir de agora ela faz uma opção. Ela faz: eu abandono a expectativa que eu coloquei em meu pai. Eu tiro a expectativa que eu coloquei em meu esposo. Agora eu tiro a expectativa que eu tinha nos meus 3 filhos. Agora a minha expectativa está em ti. Eu te louvarei, independente da minha dor, independente das minhas circunstâncias, independente do que eu tenha passado, eu vou te louvar. Vou colocar a minha vida inteiramente e integralmente nas tuas mãos. Ela fez isso. O nome é dado para reafirmar sua identidade. A partir daquele momento, a identidade de Leia é mudada. A partir daquele momento, a sua história de vida é mudada. A partir daquele momento que ela resolve adorar ao Senhor, a sua vida é transformada. Ela passa de uma pessoa rejeitada para fazer parte da história, da linhagem do Salvador Jesus Cristo, o Nazareno, o qual haveria de nascer, aquele também que um dia foi rejeitado. Ela estava, quando ela diz em Judá, eu te louvarei, ela estava por remover todo o seu passado de rejeição, aleluia. Ela estava limpando as cicatrizes profundas da alma, geradas pelo pai e geradas pelo marido. Muitas pessoas carregam a vida inteira machucados, traumas, ocasionado não por pessoas que estão longe, mas por pessoas que fazem parte do nosso próprio círculo familiar. Aquela moça, ela viveu uma vida muito triste por causa do marido e pelo pai. Esse é o retrato de muitas casas, de muitas famílias, desde que Deus instituiu as famílias. Esse complexo de rejeição, ele não acontece de fora para dentro, ele acontece de dentro para fora. O ser humano, em detrimento do pecado, ele sempre vai escolher. Ele vai sempre escolher alguém que ele gosta mais. O ser humano sempre vai escolher, não engane-se você, ele vai escolher alguém que ele tem preferência. Ele vai escolher alguém que ele gosta de ouvir mais. Ele vai ter preferência por tudo. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele não tem preferência. É o único que não faz acepção de pessoa. Aquela que era desprezada, improvável, teve a sua vida transformada. E agora, num próximo capítulo, agora com a sua vida transformada, vamos comigo, Leia canta. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor.
oh, 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 oh. Eu não sei quanto as pessoas roubaram de você. Eu não sei quanto as pessoas roubaram da tua vida. Labão e Jacó tinham roubado a vida de Léia. Mas ela, em determinado momento, para a glória de Deus, ela reagiu e resolveu entregar a sua triste vida, seu machucado coração a Deus. Ele restaurou sua vida, aleluia. Ele mudou o seu futuro. Ele restaurou os seus sentimentos. Aonde havia tristeza, inundou a alegria. Aonde havia frustração, houve aceitação. Aonde havia humilhação, houve exaltação. Aonde havia falta de amor, superabundou o amor de Jesus Cristo através na vida daquela família. Ela era desprezada, mas em Isaías 53, versículo 3, nos diz assim: desprezado e humilhado pelos homens, varão de dores e experimentado em sofrimento, escondendo dele o nosso rosto, e o desprezamos e não o estimamos. Assim como Léia, Jesus também foi desprezado, rejeitado pelos homens. Foi rejeitado pelos homens. Igreja, nós não precisamos viver nesta noite que você pare de correr buscar aceitação em pessoas. Léia correu buscando ser aceita, buscando uma integração, buscando amor, migalhas de amor, quando ela foi plenamente preenchida pelo amor de Deus. O amor de Deus transformou a sua vida, transformou o seu futuro. Quero dizer para você, para terminar, que quando ela tem Judá, o quarto filho, a Bíblia diz que ela parou de gerar. Ela não precisava mais ter filho. A partir daquele momento, Judá, Léia, o Salvador não nasceu da filha perfeita, chamada Raquel. O Salvador não nasceu daquela que era exuberante, bela e bonita. O Salvador, ele veio da tribo da rejeitada. Ele veio daquele que ela gerou, que era o filho de Judá. Jesus é conhecido como leão da tribo de Judá. Jesus nasceu da descendência dos rejeitados, dos excluídos. Por isso ele diz: eu vim para os pobres, para os necessitados, para os aflitos. Quem não é necessitado, quem não foi rejeitado, quem não foi excluído, não provou e não conhece o amor de Deus. Ele veio para os doentes, ele veio para os necessitados, porque ele encarnou essa necessidade na sua vida. E que nós, nesta noite, em nome de Jesus, possamos ficar livres de todo o complexo de rejeição, de todo o bullying que você passou na infância, de todo o trauma que acometeu a sua vida, que diminuiu, que te colocou para baixo, que fez com que você crescesse com uma baixa autoestima, que fez com que você não acreditasse no seu potencial, que você não acreditasse no valor que você verdadeiramente tem, porque Deus tem um valor inestimável para a tua vida. Em nome de Jesus nós queremos orar, e nesta hora, que todo complexo de rejeição, que toda acusação, que toda afronta, em nome de Jesus, que todo trauma que foi gerado em nossas vidas, na vida da igreja, na sua vida que adentrou aqui hoje, tentando desistir, mas que em nome de Jesus você possa perceber que através da palavra, Léia encontrou a salvação, ela encontrou a resposta para a sua vida, ela encontrou alegria para os seus dias. Se os seus dias têm sido tristes, de isolamento, em nome de Jesus, dentro da própria casa, não se sente amada, não se sente aceita, se sente rejeitada por tudo e por todos, é neste dia, é nesta hora, a grande e rica oportunidade que o Espírito Santo de Deus te dá, para que você possa colocar a sua vida, que porventura e com certeza está em franqueza,
frangalhos, com um coração abatido, um coração ferido. E nesta noite Deus pode fazer tudo novo de novo. Nos seus dias, Deus vai direcionar um novo caminho, novos sentimentos, novas expectativas, novos olhares para com a tua vida e com certeza um novo futuro. Pai, em nome de Jesus, nós queremos repreender todo espírito de rejeição, todo espírito de inferioridade que porventura acometeu na vida de Raquel, esteja repreendido na vida das pessoas que adentraram na tua casa hoje. Que somente o Espírito Santo de Deus possa invadir cada coração, cada mente e seja transformado pelo poder da palavra, pela pessoa do Espírito Santo, na figura de Jesus Cristo e no amor do Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.